Olá, seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, compartilhando destes conhecimentos dentro deste congresso magnífico. O meu nome é Roger, eu sou terapeuta homeopata e faço doutorado em naturopatia, estudo várias terapias integrativas e hoje nós vamos buscar dar um enfoque em cima do que são os princípios universais que conduzem o organismo até a sua regeneração natural, até a sua homeostase e como nós podemos identificar se o paciente está melhorando ou não. Então vamos fazer uma exposição a partir disso, partindo do princípio de que precisamos entender adequadamente o que é doença, o que é saúde e como que esse processo acontece no retorno a esse estado de homeostase, a esse estado de saúde. Então vamos acompanhar a apresentação. Primeira coisa então, para conseguirmos entender se o nosso paciente está de fato ou não melhorando ao longo do tratamento que estamos realizando com ele, precisamos saber ler os sinais e os sintomas que o organismo vem apresentando. E muitos desses sinais são contraintuitivos. Eles parecem que vão numa direção, mas eles vão em outra. Então vamos lá, é isso que nós vamos apresentar agora. Mas antes disso precisamos trazer um alicerce sobre o que é saúde e como que nós saímos desse estado e como então que vamos pouco a pouco recuperando esse estado e o que o organismo vai mostrando à medida em que vai recuperando. Então, a primeira coisa, até aproveitando que é um congresso chileno, fazendo uma justa homenagem a Humberto Maturana, esse grande epistemólogo um grande pensador, um grande cientista e um grande ser humano, Humberto Maturana criou a teoria da autopoiese, dos sistemas autopoéticos. O que é autopoiese? Autopoiese são todos os sistemas que criam a si mesmos. Todo ser vivo é um sistema autopoético, porque ele tem a capacidade de criar a si mesmo, ele se regenera, ele produz novas células, mantendo assim a sua organização e a sua estrutura em equilíbrio. Mas aqui nos interessa um ponto específico dessa teoria da autopoiese, que é como funciona esse sistema vivo. Então todos nós, seres vivos, somos sistemas fechados para a informação, mas abertos para as trocas com o ambiente. O que isso significa? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não somos um sistema aberto para a informação que vem de fora. O que vem de fora simplesmente tem o poder de acionar o que já existe dentro da nossa programação biológica. Ou seja, o ambiente, ele não tem o poder de instruir o que nós temos que fazer, senão que ele tem o poder de acionar ou desativar os softwares, as programações que nós carregamos já para poder responder a esse ambiente. Por isso se diz então que somos, na verdade, sistemas fechados para a informação, mas abertos para as trocas. Nós trocamos com o ambiente o tempo todo e o ambiente, ele não nos instrui, ele nos aciona. Aciona o quê? Como eu disse, as programações. Então, esse é um aspecto fundamental para nós entendermos de onde parte o adoecimento e o que pode fazer uma pessoa recuperar a sua homeostase, recuperar a sua saúde e o seu equilíbrio. Uma prova disso é que, por exemplo, nós já temos o software do que conseguimos digerir. Então, se fôssemos um sistema aberto para troca de informações com o meio nos instruiria. Olha, não tem outra coisa para comer, você agora precisa comer uma coisa que o seu organismo não consegue digerir, como no nosso caso, o pasto, a grama. Então, simplesmente o organismo ele vai responder ao ambiente de acordo com o que ele já pode fazer. Outra demonstração disso é que nós não temos a capacidade de respirar embaixo d'água, mesmo que estejamos nos afogando, ou que, por exemplo, não conseguimos escutar um som que está fora do nosso espectro de audição. Assim como, por exemplo, um cachorro, ele consegue ouvir coisas que nós não ouvimos, por isso que existe o apito de cachorro.
todo o sistema vivo, então, ele está completamente fechado para as informações do meio. E essa é uma coisa contraintuitiva. Nós geralmente pensamos que estamos abertos para as trocas. Não, estamos abertos para as trocas de energia. Nos nutrimos do ambiente, mas o ambiente ele não tem a capacidade de determinar como vamos responder, porque a forma como vamos responder a cada coisa já está pré-estabelecida dentro de um esquema biológico muito amplo, que tem, por sua vez, dentro desse software que é a nossa constituição genética, existem muitos programas ativos e muitos programas inativos, muito mais programas inativos do que programas ativos. O que o ambiente consegue fazer é instruir. Olha, está na hora de desativar esse programa. Ou está na hora de ativar esse outro programa. Mas se nós não tivermos aquele programa, não vamos conseguir responder da forma mais adaptativa, da forma mais adequada. Por que isso tudo é importante? Esse é um conceito fundamental para entendermos o que é saúde e o que é doença e de onde isso parte. Bom, vamos continuar então. Esse sistema humano, ele está dividido em 3 partes, que ao todo são uma coisa só, mas que para conseguir entender a nossa natureza complexa, nós seres humanos, precisamos entender estes 3 universos, estas 3 dimensões da nossa natureza. A primeira é a biológica, em que a forma de adaptação e de saúde nós conhecemos como homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico que o nosso organismo ele apresenta por meio de muitos processos de autorregulação para conseguir se adaptar adequadamente ao ambiente em que vivemos. Algumas dessas coisas a gente vai colocar aqui: temperatura, pressão, tudo isso são coisas que o nosso organismo ele está o tempo inteiro se autoajustando para conseguir dar conta de se sustentar com saúde. Então, a questão do pH, a questão do nosso equilíbrio hídrico, o nosso equilíbrio glicêmico, os eletrólitos que o nosso organismo tem, o apetite que temos, nosso metabolismo, o ciclo circadiano, as nossas respostas imunológicas, as vias de eliminação e de nutrição, tudo isso tem a ver com esse equilíbrio dinâmico que corresponde à parte biológica. Bom, também temos uma segunda natureza, que é a natureza social. Nós podemos considerar que o ser humano ele é tanto biológico quanto social. A nossa natureza é totalmente orientada a encontrar o nosso lugar entre os nossos iguais, entre os nossos pares. Então, o que chamamos de adaptação dentro dessa natureza biológica? É o sentido de pertencimento, conseguir encontrar o seu lugar no mundo, estar entre as pessoas que lhe compreendem e lhe aceitam. E o instrumento que realizamos para conseguir chegar a esse estado de pertencimento é a linguagem. E isso, voltando lá em Huberto Maturana, ele discorre amplamente, com uma eloquência gigantesca, sobre a função da linguagem na constituição do que nós somos, da nossa própria natureza. E temos uma terceira natureza, que é a nossa natureza psicológica, ou poderíamos dizer, inclusive, espiritual. É uma natureza sutil, é uma natureza em que nós acessamos um universo particular que é só nosso. E a função adaptativa dessa natureza psicológica está no ato de conhecer a vida, de experienciar as coisas e, a partir disso, produzir sentido, produzir significado. Já diziam os budistas há 2.500 anos atrás, e algo que é extensamente confirmado hoje pela neurociência e por uma série de outras áreas da ciência, que as coisas em si elas não produzem ou não possuem um significado inerente. Não é que existem coisas boas e coisas ruins. Não é que existem experiências agradáveis e experiências desagradáveis. É o ser humano que coloca o adjetivo nas coisas, o ser humano que dá o sentido, que dá o significado. De tal maneira que coisas muito boas, como por exemplo churrasco, no meu caso, que eu adoro,
pode ser para outras pessoas horrível, a pessoa não gosta. Ou sushi, que eu não gosto, por exemplo, a minha mulher, os meus filhos adoram. E a coisa, então, ela não é boa nem ruim. O significado, o sentido, ele é produzido pelo indivíduo ao longo da sua experiência. Um pesquisador, também epistemólogo, e um também biólogo, que foi Jean Piaget, estudou isso amplamente. Existe uma ampla documentação em cima disso, através da sua teoria e do que ele chama de os esquemas cognitivos. Então, os nossos esquemas cognitivos, eles criam essa produção de sentido que nos adapta ao mundo, nos faz conhecer o mundo e viver o mundo, e a nossa biologia, toda a nossa estrutura, os nossos softwares, aqueles que nós carregamos e que alguns estão ativos e outros estão inativos, eles se ajustam, eles se ativam ou desativam segundo a presença desses esquemas cognitivos, dessas interfaces, desse filtro que nós utilizamos para interpretar o mundo. Então nós não podemos dizer que é o ambiente que é o mais importante ou que é a biologia que é o mais importante, mas é a interface entre esses dois. Ou seja, o ambiente instrui e, a partir disso, a nossa genética se adapta. É isso que é o ser humano. Enquanto ele consegue fazer isso de uma maneira satisfatória, ele é saudável. A partir do momento em que ele já não dá conta de interpretar adequadamente ou se adaptar adequadamente a essa realidade, a esse ambiente, então ele adoece. Simples assim. Então, resumindo, a prioridade do nosso sistema, nesses três níveis, tanto biológico, quanto social, quanto psicológico, é a adaptação. Bom, entendendo isso, nós vamos começar então a entender também que doença não é uma coisa que vem de fora. Isso é uma coisa que vem sendo discutida e cada vez mais se produz muito conhecimento científico em cima disso, que a doença ela é tão somente uma resposta adaptativa do nosso organismo, que vai responder a essa parte social, ou essa parte psicológica, ou a própria parte biológica, no sentido de tentar se adaptar e retornar ao ponto de equilíbrio. Então, o que nós chamamos de doença, de enfermidade, nada mais é do que uma resposta do organismo no esforço em retornar ao seu ponto de equilíbrio. E aí, os sintomas, tudo, eles não pertencem, então, a um agente patógeno externo. Eles não pertencem a algo que vem de fora, senão ao empenho dessa inteligência adaptativa. E aí vem a grande questão. No momento em que nós medicamos os sintomas que estamos tendo, nós de fato estamos tratando aquilo que temos ou nós estamos simplesmente diminuindo essa resposta adaptativa do organismo? Nós, terapeutas integrativos, naturopatas, homeopatas, todas as pessoas do biomagnetismo, da nova medicina germânica, de todas essas ciências que compõem as terapias integrativas, sabemos que quando se faz esse processo de medicar com o intuito de reduzir ou acabar com os sintomas, o que nós estamos fazendo é um processo chamado supressão. Então nós abafamos uma resposta do organismo, um empenho do organismo em retornar à adaptação, e o agente que está causando esse dano, ou seja, que está instruindo o organismo a produzir essa resposta adaptativa, ele tem caminho livre para seguir se alastrando, se proliferando, crescendo, se fortalecendo dentro do nosso organismo, se internalizando, inclusive, e naquele lugar onde antes havia um sintoma, agora, por conta da medicalização, ali não aparece o sintoma, mas em outro lugar, outro sintoma, já provavelmente decorrente de um processo inflamatório mais intenso e mais crônico, vai se instaurar. Então é assim que nós vamos internalizando doenças e fazendo com que coisas que num primeiro momento seriam relativamente simples de resolver se tornem coisas bastante complexas e que levem um tempo
muito maior para podermos solucionar. Muito bem, então, primeira coisa, a doença não vem de fora. A cura ou o reequilíbrio homeostático, que nós chamamos de recuperação ou regeneração natural, como falamos aqui no título, também, por consequência, não pode vir de fora. Não existe nenhum sistema terapêutico ou médico no mundo que tenha o poder de curar. O máximo que se consegue fazer é auxiliar o organismo que está em desequilíbrio, dando condições para ele, dando nutrientes adequados, eliminando as toxinas, ajudando ele a conseguir se depurar das toxinas e de tudo aquilo que ele precisa eliminar para melhorar sua resposta adaptativa, equilibrando o que está desequilibrado. Isso é o que nós conseguimos fazer em termos de saúde. Nós ajudamos o organismo a voltar a ter uma resposta adaptativa adequada. Simples assim. Então, nenhum sistema do mundo tem o poder de curar. Por consequência, o nosso organismo ele precisa ser fortalecido para conseguir realizar essa atividade. Bom, entendendo isso, cabe também uma terceira questão, que é entender que isso não se aplica apenas à nossa condição biológica, já que mente e corpo, eles são uma única coisa. E é muito triste que nós tenhamos separado isso didaticamente lá num momento, lá no passado, lá na Grécia Antiga. E a partir de então levamos o recurso didático, levamos a figura de linguagem dessa separação a um extremo de chegar a entender que são coisas separadas. A mente, o que nós chamamos mente, ela está intimamente associada a um sistema nervoso que está operando e que está interagindo com todos os outros sistemas do organismo, esses sistemas que, por sua vez, têm as suas próprias respostas que vão se traduzir no sistema nervoso como emoções, como construção de sentido, de significado, de experiências. Então, todo esse conjunto ele é uma coisa só. Não existe como tratar uma coisa sem tratar outra, e não existe como uma coisa estar bem quando a outra coisa não está. É muito simples de entender isso quando, por exemplo, nós comemos demais à noite, por exemplo, e vamos dormir, e durante a noite o nosso organismo, que está fazendo um esforço maior em fazer aquela digestão, vai produzir um tipo de sensação biológica que vai repercutir nos sonhos que nós vamos ter. E vice-versa. Uma pessoa tendo uma experiência durante um sonho, uma experiência perturbadora, aquilo vai instruir o nosso sistema nervoso, que vai produzir uma resposta de luta ou fuga, e a pessoa acorda suada, acorda tensa, acorda com uma série de outras questões, ou seja, não existe diferença nenhuma. Então, quando a gente fala que essas regras não se aplicam apenas ao biológico, é para entender que não existe essa separação didática que nós utilizamos, como agora há pouco falamos que o ser humano tem uma dimensão biológica, uma dimensão social e uma dimensão psicológica. Sim, mas continua sendo um único sistema, um único organismo que responde a tudo isso de forma simultânea, porque tudo isso é uma única coisa. Então não adoecemos só por desequilíbrios biológicos, adoecemos porque, por exemplo, podemos ter distorções de percepção de uma determinada experiência, o nosso organismo ele vai acompanhar isso, e naturalmente, se nós não tivermos uma capacidade de ressignificar aquela experiência, por exemplo, que na nova medicina germânica se fala, aquela experiência intensa, vivida em solidão, de forma inesperada, que acontece de forma inesperada, ela pode criar um dispositivo dentro do nosso organismo que desencadeia, então, ele vai ser o gatilho para que depois aquilo se converta em um processo inflamatório ou uma doença, um adoecimento, enfim. Bom, isso que a gente estava falando aqui, agora a gente vai trazer exemplos disso, né? Como o nosso organismo ele responde ao imaginário com a mesma intensidade que responde a um evento físico. Quando imaginamos uma coisa, o nosso organismo ele se adapta àquilo.
Por exemplo, sentir o sabor do suco de limão vai fazer com que as nossas glândulas salivares se ativem. Acreditar, por exemplo, uma pessoa ela acorda de noite, ela vê um pano no chão e ela tem a impressão que é uma cobra, para o sistema, para esse sistema fechado, para informação, é uma cobra. Não é que a pessoa ela percebe que é um engano. O engano ele é uma explicação que depois a pessoa dá para si mesma daquilo que aconteceu, porque enquanto a pessoa vive a experiência, aquilo é uma verdade. A pessoa entende como uma verdade, o organismo responde aquilo como uma verdade, acionando esse sistema de luta e fuga. Ou, por exemplo, acreditar que a pessoa está vivendo uma experiência, por exemplo, ela tem alguém com quem ela está competindo numa coisa, aquilo vai produzir a mesma resposta adaptativa que a gente construiu lá atrás, há muito tempo atrás, para poder sobreviver em meio a uma floresta cheia de animais selvagens. Então, até aqui, entendemos um pouco mais como funciona o nosso organismo. E agora, vamos ampliar na direção do que precisamos para ter saúde, para então entender o que nos causa o adoecimento. Então, já falamos e vamos continuar com essa abordagem, com essa linguagem de que temos 3 naturezas e dentro de cada uma dessas naturezas vamos precisar de 3 coisas. Então, estamos falando de 9 coisas em síntese. Precisamos de nutrição adequada, que se traduz dentro da nossa parte biológica por tudo aquilo que nós já sabemos, nutrientes, alimentação adequada, suplementação, bons hábitos. Na nossa natureza social, nós precisamos nutrir relações que nos fortalecem, isso também pertence ao campo da nutrição adequada, porque isso nos fortalece. E no campo psicológico, nós precisamos cultivar estados psicológicos positivos. Existe um ensinamento dado há 2.500 anos atrás por Siddhartha Gautama, que fala dos 4 esforços. Aquele é um ensinamento que, se nós trouxéssemos ele para o nosso mundo contemporâneo, para dentro das terapias integrativas, inclusive, nós teríamos uma resposta aos tratamentos muito mais eficiente. Quais são os 4 esforços? Os 4 esforços são muito simples. Primeiro, cultivar estados positivos. Sustentar estados positivos, uma vez que tenham sido criados. Então, criar estados positivos e sustentar estados positivos. E evitar estados negativos. Mas saber sair no menor tempo possível de um estado negativo, uma vez que ele tenha sido criado dentro de nós. Esses são os 4 grandes esforços que nos levam a uma saúde mais duradoura. Um dos professores que eu tive, que se chama George Vithoulkas, que é um eminente homeopata, talvez um dos homeopatas mais conhecidos e reverenciados hoje no mundo, que ainda está vivo. George Vithoulkas, ele diz que um dos principais sintomas, ou uma das principais formas de traduzir aquilo que chamamos de saúde, é liberdade. Liberdade significa que saúde é você ter a capacidade de escolha frente às situações. E adoecimento significa perda de liberdade em alguma dessas esferas que nós estamos falando. Sempre doença se traduz como perda de liberdade. Limitação cognitiva é uma perda de liberdade. Limitação de movimento é uma perda de liberdade. Sempre vamos estar tratando da temática da liberdade quando estamos falando de saúde e adoecimento. Bom, falamos em nutrição adequada, precisamos também de eliminação adequada, já tínhamos falado sobre isso, nas 3 esferas. O que significa na parte biológica? Precisamos que o nosso organismo seja eficiente em jogar para fora as toxinas que são absorvidas ou produzidas pelo próprio organismo. Na esfera social, nós precisamos nos afastar das pessoas que nos fazem mal, porque elas são fonte de adoecimento. E na esfera psicológica, nós precisamos saber sair desses estados negativos, principalmente, acho que esses que eu coloquei aqui na tela, eles são os principais estados que sustentam estados de adoecimento. Então, estados emocionais, eles podem ser muito mais, podem ser o que ancora a pessoa dentro de uma experiência por mais tempo, uma experiência de adoecimento por mais tempo. E por fim, precisamos de equilíbrio, que é o terceiro aspecto. Na esfera biológica, é tudo aquilo que nós já tínhamos falado, que o nosso organismo o tempo todo ele está
tratando de regular a partir do que ele recebe. Na esfera social, significa aprender a dar e receber com equidade. Percebam que muitas pessoas adoecem por conta de não saberem receber, outras adoecem por conta de não saberem dar. É incrível. E na nossa esfera psicológica, cultivar uma vida interior que nos conduza na direção daquilo que sentimos que é o propósito que temos para viver, o sentido maior da nossa existência. Quando uma pessoa ela não conhece um propósito para existir, ela precisa buscar isso com bastante intensidade até que encontre um sentido, porque isso é o principal agente de fortalecimento daquilo que somos, um sentido maior do que simplesmente existir. Bom, quando nós negligenciamos esses 3 aspectos é que nós vamos adoecer. E aí vem uma questão que dentro da homeopatia nós vamos entender com essa linguagem que eu vou utilizar agora, que é tratar de diferenciar os afastamentos desse estado de equilíbrio nessas 3 esferas, nutrição, eliminação e equilíbrio. Quando nos afastamos desses 3 princípios, vamos adoecer. Os afastamentos de curta distância são os estados agudos. E observem que eles são intensos. Toda enfermidade no seu estágio agudo, ela é intensa porque geralmente ela está acometendo um indivíduo que tem uma boa resposta adaptativa, provando então que os sintomas eles não pertencem ao patógeno. Eles pertencem à inteligência adaptativa, a essa força vital que nós carregamos. Quando ela está boa, ela consegue lutar contra aquilo. Nós sentimos o efeito dessa batalha e no final, o nosso organismo ele consegue retornar porque ele é mais forte do que aquilo geralmente quando a nossa força vital está boa e aquilo está nos acometendo num afastamento que chamamos de curta distância. Muito bem, mas existem os afastamentos de longa distância. E nos afastamentos de longa distância, que chamamos de enfermidades em seu estágio crônico, temos que saber diferenciar os níveis dessa cronicidade. Dentro da homeopatia, isso recebe o nome de miasma. Foi uma das grandes contribuições, uma das, não a mais importante, mas uma das do criador desse método terapêutico, que foi Hahnemann. Hahnemann, entre outras coisas, ele criou a teoria miasmática, que hoje vem sendo estudada por muitas outras terapias integrativas, e a gente vai trazer uma abordagem aqui mais simplificada do miasma, não entrando muito na questão da hereditariedade. Eu sei que muitas terapias se centram em cima disso, e isso pertence também à teoria miasmática, mas hoje, dentro da homeopatia contemporânea, se estuda miasmas. Na homeopatia contemporânea, na teoria miasmática, ela tem muitas vertentes. Por exemplo, para autores como Rajan Shankaran, se tem algum homeopata aqui nos ouvindo, Rajan Shankaran fala de 10 miasmas. Existem vertentes que tratam os miasmas como 4, como 5, como 6. Nós vamos falar aqui dos 3 miasmas principais, que são a psora, a psicose e o sifilinismo ou luese, como nós costumamos chamar hoje em dia. Bom, e nós vamos fazer uma abordagem disso a partir dessa questão da cronicidade, como que isso aparece dentro do organismo, de uma maneira muito breve, para a gente conseguir chegar lá no final, nas leis universais da cura, que também pertence à teoria da homeopatia, mas não trazida por Hahnemann, senão por um discípulo, um aluno, um outro autor chamado Hering. Bom, então vamos falar da teoria miasmática. O que seria psora? Psora significa todo aquele processo, agora trazendo já numa abordagem mais contemporânea, principalmente a partir das contribuições de um outro homeopata indiano chamado Praful, Dr. Praful. Ele fala que os 3 estágios de todo o processo inflamatório, a que todo o processo inflamatório pode chegar, eles estão relacionados com os 3 miasmas principais. Simples assim. Então eles vão ter uma repercussão biológica, eles vão ter uma repercussão também psicológica.
Eles vão alterar o psiquismo do indivíduo quando está passando por aquilo ali. Então, no estágio agudo, do agudo, se nós não tratamos adequadamente, se nós suprimimos, nós acabamos caindo dentro dos estágios crônicos. A enfermidade ela progride para um estágio subagudo e depois ela começa a ser já uma enfermidade crônica. O primeiro estágio da enfermidade crônica é quando ela tem uma natureza psórica. Na natureza psórica, a enfermidade ela ainda tem um comportamento muito semelhante ao comportamento da enfermidade no estágio agudo. Então, existem processos inflamatórios que sobrevivem ao tratamento e vão se tornando cada vez mais persistentes, porque o organismo ele segue nesse empenho de aumentar o seu metabolismo para tentar excretar aquilo que está fazendo mal, com o agravante de que agora ele vem fazendo isso por um tempo prolongado. Não é uma corrida de 100 metros, agora é uma maratona. Então o esforço é sustentado, então isso começa a diminuir a capacidade de resposta adaptativa. E esse estado psórico ele vem acompanhado com uma sensação muito semelhante à sensação do estágio agudo, que é a sensação de perda do paraíso, que é aquilo que só sabíamos que estávamos no paraíso quando já o abandonamos. Ou seja, a pessoa, ninguém agradece a Deus que está conseguindo respirar bem se antes já não viveu ou acompanhou alguém que viveu um processo em que tem, por exemplo, a sua respiração comprometida. Ou qualquer outra coisa. A pessoa, por exemplo, não se dá conta do estado de felicidade que é não sentir dor nenhuma. Ela vai se dar conta disso quando ela já saiu desse estado. E então essa sensação de perda do paraíso, eu era feliz e não sabia, meu Deus, como é bom ser saudável. Isso, por exemplo, um adolescente no auge da sua força vital dificilmente vai ter essa percepção porque não passou por nada grave ainda. Isso a pessoa ela vai adquirindo à medida em que justamente ela perde. E esse estado ele é acompanhado de bastante ansiedade, ou seja, eu quero retornar logo a isso, e uma forte esperança de que isso vai acontecer por meio do tratamento, geralmente. Você vai dizer, não, mas nem sempre o paciente ele tem essa esperança. É porque muitos pacientes não estão nesse estágio psórico, eles já estão nos outros estágios. Vejam o que é o estágio psicótico. No estágio psicótico, ao invés de simplesmente o organismo seguir nesse empenho de aumentar o metabolismo e aumentar o processo inflamatório para conseguir excretar, matar logo o que tem que matar e excretar logo isso, ele se dá conta que ele não tem mais fôlego para seguir fazendo isso por muito tempo e ele muda a resposta adaptativa. Então ele começa num processo de proliferação celular com a finalidade de que, aumentando o tecido que precisa responder a uma determinada agressão, nós vamos conseguir aumentar o processo de resposta e então conseguir fazer o que antes no estágio inflamatório psórico não foi capaz de fazer. Então essa proliferação tecidual pode aparecer na forma de pólipos, pode aparecer na forma inclusive de edema, pode aparecer na forma de tumor, de uma série de coisas. Isso ainda é resposta adaptativa. O organismo está produzindo algo que ele diz, eu preciso de um pouco mais disso para poder combater aquilo. E esse estado psicótico, ele não é só um estado que vai acontecer quando a enfermidade já está nesse ponto. Claro que estando nesse ponto, sim. Mas, muitas vezes, a resposta adaptativa ela não está vindo dessa maneira, ou pelo menos ela não é percebida dessa maneira. Mas nós sabemos que um indivíduo ele está dentro do estado psicótico quando ele tem uma sensação alternante entre luta, ou seja, o organismo luta e daqui a pouco o organismo e a psique. Ele luta contra aquilo, ele quer resolver, mas daqui a pouco ele diz, não está dando, eu não vou conseguir, eu acho que é isso aí, eu vou ter que viver assim o resto da vida. Então ele tem essa resignação alternante com a luta. E existe uma implicação psicológica muito característica da psicose, que é um aumento de uma sensação de que
eu fiz algo errado e eu estou sendo punido por isso. Ou o início ou o fortalecimento de uma série de comportamentos repetitivos que a pessoa começa a ter e que ela tem vergonha disso. Então, vergonha da sua condição, culpa, ocultamento, comportamentos ritualísticos, inconscientes, involuntários, comportamentos cíclicos que a pessoa ela não quer mais fazer aquilo. Por exemplo, aqui a gente vê num estágio, por exemplo, os vícios. Os vícios, eles têm já uma natureza psicótica ou luética, inclusive, quando já está num grau muito grande de comprometimento, mas numa fase mais ativa, que a pessoa ela ainda está nessa luta e resignação, é muito esse comportamento. A pessoa não quer aquilo, mas ela acaba caindo em tentação e ela volta para dentro daquilo. Tudo isso tem a ver com o estado psicótico. Olha como é complexa a teoria miasmática. Isso aqui é um aspecto da teoria miasmática. E por fim vem a luese. O estado luético, luese ou estado sifilinítico, porque Hahnemann ele associou a determinadas doenças, a luese ele associou a sífilis, a psicose ele associou a gonorreia e a psori ele associou a sarna, como sendo a supressão sistemática dos povos antigos que vai gerar um comportamento X. Hoje nós podemos continuar percebendo assim, e pode ser que sim, mas faz bastante sentido entender que são programas que nós temos no nosso organismo desde sempre e que vão se manifestar como diferentes estratégias de adaptação com a finalidade de retornar à saúde. Bom, a luese é o momento em que o organismo ele percebe que não está dando. Aquilo, o estado psicótico não deu, então ele muda a resposta adaptativa com o intuito de salvar o todo. Ele resolve destruir a parte. Dentro da nova medicina germânica, nós vamos perceber psicose e luese, ainda que não sejam usadas com essas nomenclaturas, numa dinâmica um pouquinho diferente, de acordo com o tipo de tecido. E seguramente uma coisa se encaixa muito bem na outra. As duas teorias elas se complementam muito bem. Mas o estado luético ele é esse estado em que o organismo ele resolve destruir aqueles tecidos que estão comprometidos, ele percebe que já não existe muito a ser feito naquele sentido, então a parte do organismo, o tecido, o órgão, que já não consegue mais, ele entrou num estágio muito avançado de degeneração, já não tem mais a função adequada, então aquilo começa a ser destruído pelo próprio organismo. E isso vem acompanhado de um estado de grande desesperança, de abandono de si, com um desejo muito intenso de fugir da realidade. A pessoa diz assim, já não interessa mais, eu só quero que isso acabe. Se eu tiver que morrer para que isso acabe, então que seja, mais ou menos uma coisa assim. Por que é interessante entender isso aqui? Para a gente conseguir entender que o organismo ele tem vários programas adaptativos. Ele vai usar o mais simples, que vai dar conta de, sei lá, 80% das situações, mas se a pessoa ela vai, eu acho que mais até que 80%, mas se a pessoa ela vai suprimindo a resposta do organismo, gradativamente ele vai tendo que usar esses outros programas que eles já são bem mais complexos e que têm perdas. Não são programas em que o organismo ele continua exatamente igual e a vida segue. Não. Existe um empenho energético muito maior e muitas vezes existem perdas no organismo. Pode ser que ele não consiga recuperar completamente conforme o grau. E aí, a última coisa antes da gente falar então das leis universais da cura é entender que todo esse organismo ele também consegue hierarquizar a prioridade dos sistemas. Então, sempre de acordo com a homeopatia e de acordo com muitas, acho que com todas as terapias integrativas que eu conheço, pelo menos, o sistema psicológico ou o grau, a dimensão psicológica, ela é mais profunda, ela é entendida como uma dimensão muito mais profunda que a dimensão biológica. Então, a coisa pior que pode acontecer para um indivíduo quando ele está doente é a perda da esperança.
por incrível que pareça. Enquanto o indivíduo ele tem esperança, existe um indicativo de que essa resposta adaptativa ela ainda está lá naqueles estágios iniciais, existe uma grande possibilidade da pessoa se recuperar. E daí a gente pode pensar assim, não, mas puxa, eu conheço um monte de gente que pega uma gripezinha e já acha que vai morrer. Mas é que nós temos que entender que o estado de esperança ou desesperança, ele é como se nós tivéssemos uma régua adaptativa. Pessoa que nunca passou problema nenhum, ela pega um resfriado e ela diz, meu Deus, eu acho que eu estou morrendo. Porque aquilo ultrapassa a régua da experiência biológica e psicológica que ela tem. Agora, no momento que uma pessoa ela enfrentou por várias vezes um câncer, por exemplo, que retorna, bom, a resposta desse organismo, ela também gera uma percepção do adoecimento muito distinta. É como, por exemplo, aquele jovem que nunca enfrentou nenhum tipo de obstáculo na vida. O primeiro problema que acontece, ele desarma, ele se desestrutura completamente, ele perde a resposta de lidar com aquilo, porque ele não sabe lidar com problemas. Agora, uma pessoa já mais experiente, que já passou por muitas coisas muito difíceis, muito desafiadoras, os problemas vêm, ela olha para aquilo e diz, não, mas eu já lidei com coisas muito piores, eu vou conseguir lidar com isso aqui. Então, isso é para a gente entender que quando aquela pessoa diz, ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer, e a pessoa na verdade está com uma afta, o que significa na verdade não é perda de esperança, é a sensação de perda do paraíso. A sensação de perda de esperança é uma coisa muito mais profunda e densa. É um tipo de experiência que quando nós estamos na presença dela, nós percebemos que aquilo está num nível muito mais complexo. Então, primeira coisa, estado de ânimo é um bom indício de saúde. Enquanto a pessoa não perde a esperança, ela tem muito mais resposta adaptativa. E os sistemas, eles se influenciam mutuamente. A gente já falou, né? Do biológico para o psicológico, do psicológico para o biológico. Começa uma coisa num lugar, ela vai repercutir na outra, sim ou sim. E então existem duas maneiras, quando a gente já falou disso, mas só retomando, né? No geral, a humanidade ela tem duas maneiras de tratar as enfermidades. A primeira maneira, que é uma maneira que entendemos dentro das terapias integrativas que não é adequada, que é a supressão de sintomas. Medicalizar sintomas faz com que aquilo se internalize. E então desaparece do lugar, a pessoa diz, olha, mas resolveu. Ah, sim, ali resolveu. Mas resolveu o que dá origem àquilo? Se não resolveu o que dá origem àquilo e aquilo persiste dentro do organismo, e aqui a gente não está falando de tomar, sei lá, um anti-inflamatório, tomar um remédio para dor de cabeça. Não é esse nível de puritanismo. Porque não existe problema em tomar uma coisa. Não é esse o problema. O problema é o uso frequente, é o uso contínuo de uma coisa que seria simplesmente para lidar com um desconforto eventual. Por exemplo, uma pessoa que toma remédio para gastrite, sem citar nenhum nome aqui, mas a pessoa está tomando um remédio continuamente. É óbvio que isso vai alterar a função, o funcionalismo de um órgão, no caso o estômago, que ele precisa, para ser saudável, ele precisa ter uma acidez muito específica. Então o que acontece? A pessoa toma uma coisa lá para refluxo, ou para gastrite, ou enfim. Ok, tomou uma vez, ok, isso não vai comprometer a funcionalidade do corpo. Agora, no momento em que a pessoa ela faz uso contínuo de alguma coisa que era para resolver uma coisa pontual, aquilo não vai aparecer o sintoma, mas aquilo vai internalizar e aquilo vai virar outras coisas mais complexas. E, então, consequentemente, cria efeitos adversos em outras partes do organismo. Como que a gente pode tratar enfermidade? A gente pode tratar suprimindo, que não é uma coisa interessante fazer isso de uma maneira prolongada, ou dando condições para o organismo se recuperar. Não é à toa que as pessoas doentes lhes chamamos pacientes, porque existe uma mudança do ritmo de vida que a pessoa tem que parar
do fluxo normal das coisas para poder se recuperar. Então, a pessoa ela deveria ser paciente, ela deveria saber se colocar na condição que eu preciso dar mais atenção agora para o meu organismo, eu preciso nutrir ele mais, eu preciso facilitar as vias de eliminação, eu preciso dar condições para que o meu organismo não esteja intoxicado, eu preciso equilibrar o que saiu do eixo, com todas aquelas coisas que a gente já tinha falado antes. E aqui, então, é que nós chegamos finalmente na questão das leis universais da cura, de Constantine Hering, que traz uma sistemática para a gente conseguir olhar o que está acontecendo ao longo de um tratamento. Então, o paciente chega no nosso consultório, nós realizamos o tratamento, seja ele qual for que nós estamos trabalhando, e a partir desse momento nós iniciamos um acompanhamento terapêutico. Então o paciente ele vai começar a manifestar o que está acontecendo e a gente tem que saber interpretar isso. Como interpretamos? Aqui estão os princípios universais. Primeira coisa, quando estamos falando de um adoecimento agudo, temos que ter em conta que a recuperação das funções, ela muitas vezes vai acontecer acompanhada de uma crise curativa. E aí se a pessoa diz, parece que está piorando, mas a gente percebeu que aquele paciente é um paciente que está numa situação aguda. Então, às vezes, até vale a pena dizer para o paciente, dependendo do grau de sugestibilidade dele, é melhor não dizer. Mas se vê que o paciente ele não é muito sugestionável, é interessante preparar ele para as próximas cenas. Dizendo, olha, o que vai acontecer é que esse processo, ele vai agora, o organismo ele vai aumentar a sua resposta, e o que vai acontecer é que ele esteve por um longo tempo numa fase ativa, em que ele produziu muita coisa que agora ele vai ter que eliminar. Então, nessa fase de eliminação agora, vai ser importante que você descanse muito, que você diminua o seu ritmo, que você se dedique por um tempo a conseguir restabelecer a saúde, e vai chegar um momento em que é muito provável que no empenho de fazer esse retorno, o organismo ele vá, então, manifestar alguns sintomas. Então você vai sentir um desconforto, pode chegar a sentir um desconforto um pouco mais intenso. Isso é um bom indicativo de que estamos no caminho certo. O nome disso é crise curativa. Ok, simples assim. Pode passar, pode não passar, pode, dependendo do estado de saúde da pessoa, nem chegar a ter a crise curativa. Dependendo principalmente do tempo que levou para começar o tratamento. Mas nos estágios mais crônicos, aqui entram algumas coisas que são importantes. A primeira delas é entender que os sintomas mais recentes, eles vêm em decorrência de sintomas que antes se manifestaram. Ou seja, é um efeito cascata. Então eles tendem a desaparecer primeiro. Eles são os primeiros a serem curados, e os mais antigos, eles são os últimos que vão desaparecer. Ou seja, é como uma corda que a gente deu vários nós. Qual é o nó que precisa ser tirado primeiro? É o último a ter sido dado. E na ordem inversa, então, nós vamos tirando cada um desses nós. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pode acontecer em casos de supressão em que surja o reaparecimento de enfermidades que antes a pessoa tratou simplesmente os sintomas. Ou seja, um determinado adoecimento ele ocorre em decorrência de alguma coisa, então, obviamente, ao ir retornando desse caminho longo que foi percorrido, nós vamos ter que passar pelas coisas que antes não foram adequadamente tratadas. Terceira coisa, as crises curativas, elas podem ser intensas, principalmente quando se trata de uma questão crônica, e podem dar a impressão de que a pessoa está piorando, inclusive de que o tratamento vai matar ela. Muitos pacientes podem chegar com essa impressão. Mas por que essa crise curativa numa situação crônica é tão mais intensa? Muito simples. O organismo ele agora vai ter que dar conta de um acumulado, uma agressão acumulada ao longo de muito tempo. Então, quando ele consegue produzir
o retorno dos sintomas, é muito bom, significa que ele está saindo do crônico, regressando ao agudo, e nesse processo agora ele vai ter que lidar com todo aquele lixo que foi produzido e que estava silencioso. Então é por conta disso que as crises são bem mais intensas. E uma terceira coisa que acontece é o deslocamento. Acho que é aqui que vão estar os exemplos que eu falei para vocês. E já estamos terminando. Então também pode acontecer um deslocamento de sintomas na seguinte ordem. Sempre a ordem da hierarquia, a ordem inversa da hierarquia de prioridade do organismo. Então, para o organismo, tudo que está no centro é muito mais importante do que o que está na periferia. É óbvio, porque aqui estão os nossos órgãos vitais. Quando eles são atingidos, a nossa saúde é gravemente comprometida. Então, tende a acontecer de dentro para fora e do centro para a periferia. Quando falamos de dentro para fora, por exemplo, ocorre a diminuição dos sintomas à medida em que os sintomas, por exemplo, dos pulmões, à medida em que começam a aparecer erupções cutâneas, ou uma alergia, ou uma coceira, um prurido. O que isso quer dizer? Quer dizer que está surgindo. Ah, mas eu não tinha antes essas feridas. Olha só, eu tô tendo furúnculos e antes eu tinha era um problema de pulmão que você me deu, está me fazendo mal e eu ainda continuo com o meu problema. Não é assim. O que acontece? Esse deslocamento para a periferia ele também acontece, entre outras coisas, por conta de que a pele é um dos nossos sistemas drenadores, é um dos nossos sistemas de eliminação de toxinas. Então o organismo ele vai procurar eliminar pelas fezes, ele vai procurar eliminar pela urina, ele vai procurar eliminar pela respiração, mas ele também vai tentar eliminar pelo suor, ele vai tentar eliminar pelos poros. Ele vai tentar eliminar por todos os orifícios, na verdade, e os poros são orifícios que nós temos no nosso organismo. Então, essa é uma maneira, é uma das coisas que temos que entender. Outra coisa é que pode acontecer, por exemplo, num mesmo tecido, acontecer um deslocamento dos sintomas, reduzindo na parte mais superior e aumentando na parte mais inferior. Por exemplo, edema. É uma situação em que isso acontece. Outra situação é que uma alergia. A alergia estava no corpo inteiro e aí agora ela desapareceu da cabeça, mas se intensificou nos pés. Isso é um bom sinal. É sinal de resposta adaptativa do organismo. E também quando a gente fala, porque a gente está falando aqui de cima para baixo. Então, não só da estrutura anatômica do corpo, mas também no sentido da hierarquia. Então, quando, por exemplo, falamos que o paciente começou o tratamento e ele ainda não teve uma resposta no organismo, mas ele se sente mais disposto, isso é um indício de cura. É um indício de que a pessoa está retornando ao seu estado de equilíbrio. Porque a primeira coisa que deveria melhorar é a mudança no ânimo, por conta daquilo que a gente falava do estado de esperança, que ele é extremamente decisivo para que esse eixo psico, neuro, imuno, endócrino, ele atue de forma correta. Porque se no nosso psiquismo a gente disser que não tem o que fazer, existe uma possibilidade de que toda a nossa biologia se adeque a essa percepção, e isso seria catastrófico. E a terceira coisa, dos órgãos mais importantes para os menos importantes. Então, por exemplo, o que é mais importante no nosso sistema respiratório? As vias inferiores ou as vias superiores? Obviamente que as vias inferiores são mais importantes. Então, uma pessoa começar a melhorar de uma asma, por exemplo, ou de uma bronquite, pode fazer com que a pessoa comece a ter uma rinite. A pessoa diz, não, mas peraí, mas não era de cima para baixo? Sim, mas aqui entra uma hierarquia mais importante, que é do mais importante, preservar o mais importante e conseguir eliminar, então, pelas vias menos importantes. Também acontece, nessa mesma lógica, né, do mais importante para o menos importante, e existem casos disso, e é muito curioso, que, por exemplo, à medida em que uma pessoa ela começa a ter a melhora de uma doença, por exemplo, como
por exemplo, gastrointestinais ou alguma outra coisa, ou inclusive uma doença venérea, se tem alguma relação, a supressão de uma coisa com o surgimento da outra, isso pode acontecer. Uma coisa que Vithokas conta, e eu nunca tinha ouvido falar, e depois que ele falou eu fui pesquisar e eu vi que existem casos disso. Vithokas é aquele grande homeopata que eu havia falado antes. Ele comenta que é curioso que um doente mental dificilmente vai pegar uma doença venérea, ainda que ele se relacione com uma pessoa que tenha doença venérea. E a pessoa diz, mas qual é a lógica? É porque o organismo ele está num estágio de comprometimento em que não aparecem sintomas da parte biológica, porque os sintomas eles estão muito carregados na parte psicológica. Agora, quando uma pessoa ela começa a melhorar da sua condição mental, então ela começa a manifestar sintomas físicos. E aí, por exemplo, é relativamente comum quando acontece esse processo de que a pessoa ela começa a melhorar do seu estágio grave mentalmente, por exemplo, que ela desenvolve uma pneumonia, alguma coisa assim, porque estamos falando desses mesmos princípios relacionados às leis da cura. Bom, isso é o que nós tínhamos para apresentar, talvez tenha ficado bastante extenso, peço desculpas, mas acho que era bastante importante a gente trazer uma contextualização do que é saúde, uma perspectiva para entender a resposta que nós chamamos de saúde, né, esse equilíbrio dinâmico, como que perdemos isso e então como podemos retornar ao nosso estado de equilíbrio. Muito obrigado por haver me assistido até aqui. Se você quer essa apresentação, eu posso disponibilizar ela. Você só precisa me chamar ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Um grande abraço.